sem abibilhamento não há avivamento. Todo avivamento ele é precedido pelas pessoas se voltarem para a palavra de Deus. Assim foi na Reforma Protestante em 1517. Martinho Lutero, ele se envolveu com a palavra, leu o texto de Romanos que diz que o justo viverá pela fé, e por meio daquele texto, Deus começou a iluminar a mente de Lutero, para que acontecesse uma reforma, para que acontecesse uma mudança, de modo que a nossa vida só vai mudar quando nós nos envolvermos com a palavra de Deus. Do contrário, nós estaremos oferecendo a Deus um culto tão belo como que um morto dentro de um caixão cheio de flores. Será que é esse tipo de culto que Deus espera de nós? Então precisamos de vida e vida do alto. Não é uma vida qualquer, é a vida verdadeira. E essa vida nós temos disponível em abundância, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que o que está acontecendo com os nossos corações? Porque parece que às vezes não somos felizes por sermos de Jesus ou por pertencermos a Jesus. Nós permitimos que as circunstâncias como que sufoquem a nossa fé. Mas realmente crer em Jesus é um desafio, porque no versículo 1 ele diz: e ao anjo da igreja de Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Jesus tem a plenitude do Espírito Santo. Se nós abrirmos em Isaías capítulo 11, versículo 2, nós vamos ver Isaías citando quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha só o que diz em Isaías 11. Isaías 11, versículo 2, que diz, vou ler no versículo 1: e sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, 1, o Espírito de entendimento, 2, o Espírito de conselho, 3, o Espírito de poder, 4, o Espírito de conhecimento, 5, o Espírito de temor do Senhor, 6, e o Espírito do Senhor propriamente dizendo, 7. Isso vai se referir também à simbologia do candelabro. De uma só haste saíam 7 braços, dos quais eram 7 lâmpadas. Então, Jesus ele possui a plenitude do Espírito de Deus, e ele também possui, não ele, que fala as 7 igrejas, mas quer dizer que Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu conheço as tuas obras, que tu tens um nome de que vives e estás morto. A palavra para vida no grego é zoe, mas para a morte é necros. Por isso aquela expressão de necrose, porque ele morreu, está apodrecendo. Então, essa vida que só há em Jesus. Um fato interessante, por que Jesus fala sobre vida, é porque a cidade de Sardes, na época que Alexandre o Grande a reedifica, ela é dedicada à deusa Cibele, ou à deusa Artemis. Essa deusa para eles era considerada aquela que tinha o poder de fazer com que os mortos voltassem à vida. Está vendo só como a mensagem agora faz sentido? Por que Jesus está falando sobre vida e sobre morte? Porque naquela cidade havia um templo. Esse templo possuía 78 colunas. Cada coluna tinha aproximadamente 19 metros de
altura. Era uma cidade dedicada a essa deusa, que na crença deles tinha a capacidade de fazer com que os mortos ressuscitassem. Mas Jesus está dizendo que Ele é o único que tem poder de fazer com que os mortos ressuscitem, tanto os mortos fisicamente, quanto os mortos espiritualmente. Porque o pecado é aquele que causa a morte espiritual. Ele nos separa do nosso Deus. Então, aquela igreja de Sardes, na placa dela estava escrito Igreja de Sardes, mas dentro dela, ela era um cemitério de crentes. Que Deus nos livre disso, de sermos apenas aparentes, viver de uma vida de aparência. Mas nós devemos viver uma vida plena. É um desafio. Nós precisamos manifestar a vida de Cristo. Precisamos fazer um download. A palavra download. Trazer para baixo, carregar. Que você seja carregado e carregada dessa vida de Deus. Dessa vida que flui do alto. Dessa vida que vem do Pai. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que tem fome, venha a mim. Ele vai saciar a sua fome, e de maneira que você, se você se alimentar deste pão que é feito de vida, você viverá eternamente. Este pão não é feito de trigo. Este pão não é feito com fermento. A matéria-prima deste pão é vida. A essência da vida de Deus é Jesus Cristo. E nós precisamos estender a nossa mão e tomar desse pão e nos alimentar, para que sejamos plenamente saciados, para que a vida de Cristo esteja em nós. O segundo ponto dessa mensagem, nós vimos no primeiro que a igreja precisava de avivamento. O segundo ponto é que a igreja precisa de vigilância. No versículo 2 vai dizer: ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. A palavra diz: eis que provo mentes e corações para dar a cada um a recompensa das suas ações. Eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um a recompensa da sua obra. Então nós precisamos de vigilância. Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Precisamos estar vigilantes. Olha só como vai fazer sentido essa questão da vigilância. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que a cidade se considerava invencível, estava cercada por colinas, por montes, foi edificada sobre uma colina, e os soldados dormiram durante a noite, na época que o Império Persa conquistou ali o imperador Ciro, e eles conseguiram entrar por uma brecha durante a noite, enquanto os soldados dormiam. A igreja de Sardes estava dormindo e o mundanismo estava entrando pela brecha. A igreja ali não estava conseguindo brigar, ela não estava conseguindo ser sal. Ao invés dela influenciar a cidade de Sardes, o comportamento das pessoas de Sardes estava influenciando a igreja. E o mundanismo estava entrando pelas brechas da igreja. Então, ser vigilante, porque quem sabe você está dormindo, você diz: eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu posso dormir e descansar. A Bíblia diz para estarmos atentos com as brechas, porque não brinque você, o diabo não vai te atacar na área que você é forte. O pecado não vai te atacar na área que você é forte. Ele vai te atacar na área que você é fraco. Vamos pegar o rei Davi. Davi não vigiou, Davi não foi para a guerra.
A Bíblia vai dizer, na época em que os reis iam para a guerra, Davi não decidiu ir. E caminhando pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher banhando de longe, a Batseba. Vou usar essa alegoria. Qual é a sua Batseba? Qual é a sua fraqueza? A sua área que você é fraco, que você é fraca. Vai ser nessa área que o inimigo vai te atacar. Não dorme não, crente. Vigia. Ser vigilante. E fortalece as coisas que permanecem. Que coisas que permanecem? Jesus está falando dos crentes que já estavam na UTI espiritual em coma. Ainda há chance de despertar esses que estão em coma. Se você já imaginou uma pessoa na UTI em coma, ela passa 15 dias em coma, ela passa 30 dias em coma, 40 dias em coma. Ela precisa ser acordada. Mas parece que estamos em coma atualmente. O pecado corre solto no arraial dos crentes. Precisamos de vigilância. Não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. Ah, Deus, a Bíblia não fala que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que temem, os livra do mal. A Bíblia não fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Não vigia não, crente, para tu ver. Porque a palavra diz, o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, esperando a presa vacilar, para que possa tragá-la. E Jesus é tão bom que deu um alerta para aquela igreja de Sardes. E Jesus é tão bom que está dando um alerta para mim e para você nessa noite. Nós podemos destacar os sinais de morte espiritual. O acostumar com o pecado. A pessoa está no pecado, mas ela não sente nada, ela não se sente incomodada. Dúvidas dominam a mente dessa pessoa. Medos, tristeza e posteriormente o último estado é uma mente cauterizada. O pecado tem a capacidade de tornar o coração insensível. É uma lepra espiritual que vai matando de dentro para fora. É um câncer. Nossa, por fora tem a aparência de vivo, é uma igreja ativa, é uma igreja que tem obras, mas era uma igreja que buscava a aprovação dos homens e não a glória de Deus. Era uma igreja que procurava ser reconhecida pelos homens. Devemos tomar cuidado com essa armadilha de procurarmos fazer as coisas para sermos elogiados pelas pessoas. Precisamos fazer as coisas para a glória de Deus, porque tudo que vocês fizerem, por palavra ou por obras, seja no nome de Jesus, para que por meio dele o Pai seja glorificado. Então fortalece as áreas que estão prestes a morrer na sua vida. Fortalecer como, pastor? O remédio. Pastor, qual que é a receita? Você toma de manhã, você toma de tarde, e você toma de noite. 3 vezes ao dia. Tome desse remédio da palavra. Se dedique à palavra de Deus e me diga se em 3 meses as dúvidas ainda vão permanecer, os medos ainda vão permanecer. Mas muitas vezes nós somos como a areia do mar, ou melhor, as ondas do mar, que vai para frente e volta para trás. Espiritualmente, às vezes nós damos um passo para frente e 2 passos para trás. Um passo para frente e 2 para trás.
Por isso que muitas vezes não vemos resultado. Então precisamos nos voltar para a palavra. Porque Deus estava falando ao anjo da igreja de Sardes, ao pastor da igreja de Sardes: eu não tenho achado as suas obras perfeitas diante de Deus. Eu não tenho achado as suas obras perfeitas diante de Deus. Próximo ponto. Primeiro ponto, nós vimos a necessidade da igreja de Sardes e também da igreja atual. Avivamento. Segundo ponto, vigilância. E terceiro ponto, arrependimento. Versículo 3: lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala para você nessa noite. Lembra-te do que você tem ouvido. Lembra-te da palavra de Deus que você tem ouvido. Lembra do que você tem recebido. Deus tem depositado na sua vida. Deus não tem deixado você no meio da guerra sem armas. Nós estamos numa guerra espiritual, irmãos. É guerra, irmãos. E como diz o vídeo do John Piper, depois você assiste no YouTube: make war, faça guerra. Estamos em guerra, devemos estar em alerta, porque o nosso inimigo não dorme. Não dorme o nosso inimigo. Então lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. O que você tem recebido? Você tem recebido a palavra de Deus. O que você ouviu? A palavra de Deus. Então use essa espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada que nós guerreamos espiritualmente. Porque não se engane, nós não estamos lutando com forças humanas. As forças nas quais nós lutamos são forças espirituais. São dominadores das trevas. Eles oprimem as mentes das pessoas. Eles vêm para oprimir a nossa mente, irmãos. Vocês não sabem o tanto que eu fui atacado antes dessa mensagem. Vocês não sabem o tanto que eu fui atacado nessa noite. Enquanto dormia no sonho. Então, quando você estiver sendo atacado na sua mente, com pensamentos de desistência, com pensamentos que nada vai dar certo, isso é o inimigo te oprimindo, querendo fazer com que você desista. Não está nada bom não, né? Está vendo? Não adianta. Então ele oprime as mentes das pessoas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Satanás usa as pessoas como marionetes, e ele as domina através de pensamentos. Cada pensamento é como se fosse um programa de computador, onde ele é inserido na sua mente. Aquele pensamento tem a capacidade de programar a sua mente para que você faça aquilo que o pensamento está mandando. Cada pensamento é como se fosse um programa de computador, porque pensamento se transforma em palavras, palavras se transformam em atitudes, atitudes se transformam em hábitos, e hábitos se transformam em caráter. Então a nossa guerra é espiritual. A sua guerra não é contra o seu vizinho.
A sua guerra não é contra os seus parentes. A sua guerra não é contra as pessoas que falam mal de você. Não é contra o irmão da igreja ou a irmã da igreja. A sua guerra é contra Satanás e seus demônios. A sua guerra é contra essas forças espirituais. Só que você e eu não podemos dormir. Porque precisamos nos lembrar do que temos recebido e ouvido e devemos guardar. Essa palavra guardar, ela tem o sentido de obedecer, de observar preceitos e mandamentos com cuidado. Também tem o sentido de cultivar. Porque não se engane, irmãos, a palavra cultivar, ela vem de cultura, de prática. A vida cristã é uma cultura que veio dos céus. Jesus veio trazer para nós uma nova cultura, é uma contracultura, é uma cultura que vai contra a cultura deste mundo, porque neste mundo o pecado é cultura, mas no reino de Deus a santidade é cultura, a justiça é cultura, porque é uma prática constante de todos aqueles que servem e amam ao Rei. Por isso fomos chamados para viver uma vida diferente. E vai ter dias que você vai ficar em crise, tentando entender, porque ser cristão realmente não é fácil. Vai te trazer desconforto, mas esse desconforto é bom, que vai te manter acordada, porque se eu e você entrarmos numa zona de conforto, cairemos na letargia espiritual. Precisamos estar despertados. Por isso Deus sempre, como que de vez em quando, Ele vai pegar aguilhões e vai dar umas espetadas em nós. Porventura Ele não disse: Saulo, Saulo, porque você recalcitra contra os aguilhões? O aguilhão era uma vara de ferro pontiaguda usada para tocar os bois na época. Então, às vezes o boi era espetado e ele dava um chute, um boi para trás, aqui quase que eu derrubo. Então, de vez em quando, nós estamos recalcitrando o aguilhão de Jesus. Mas por quê? Se estamos dando coisas, é porque não estamos totalmente sujeitos ao único Rei. Se estamos resistindo, é porque não estamos totalmente sujeitos a esse Rei. Nós professamos fidelidade a Ele, dissemos que iríamos segui-lo de todo o coração, mas há momentos que nós queremos seguir Jesus distante. E quando eu e você seguimos Jesus de longe, o processo de transformação é paralisado. Assim aconteceu com Judas. Judas andava com Jesus, mas Judas não seguia Jesus de perto. Judas seguia Jesus de longe. Enquanto estivermos seguindo Jesus de longe, a transformação na nossa vida não vai acontecer. Mas pastor, qual é o caminho que Jesus propõe, irmãos? É a cruz. O final do cristão é ser crucificado. Esse é o nosso destino. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Então esteja se lembrando do que você recebeu a palavra. Mas ele diz: e guarda e arrepende-te. Arrependimento não é um conceito apenas. Arrependimento é uma decisão. E todos os dias eu e você temos que nos arrepender. Porque às vezes no dia a dia a gente fala algo para alguém, que a gente foi grosso, foi bruto. Uma das coisas mais difíceis das pessoas pedirem hoje é pedir desculpa
ajuda. Às vezes é difícil dizer, eu errei, me perdoe. É o que Jesus quer, que nós reconheçamos as áreas que precisam ser mudadas na nossa vida. Eu não estou falando para você que, então se uma área está ruim, então não é. Há áreas na sua vida que estão boas. O que você precisa se atentar é para as áreas que você é fraco nelas, que você é fraca nelas. Porque Jesus vai elogiar as igrejas. Jesus não vai falar só coisas ruins. Apesar de que nessa igreja a gente só vê Jesus falando coisas ruins. Mas, por exemplo, na igreja de Éfeso, Jesus vai dizer o seguinte: eu conheço as suas obras, você tem sido perseverante, você não tem negado meu nome, você tem confrontado os falsos apóstolos, mas tenho porém contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Então é isso que Jesus quer de nós, uma vida verdadeira, uma vida sincera, uma vida reta, uma vida justa. E Jesus tem promessas, porque, antes de falar sobre a promessa, por que Jesus fala para nós nos arrependermos? Porque Ele diz, eu vou vir como um ladrão. Algum ladrão já ligou para a pessoa e falou, fulana, eu vou te assaltar a tal hora, em tal lugar. Algum ladrão vai fazer isso? Ele não vai avisar. Da mesma forma que o ladrão chega sem que a pessoa estivesse esperando, da mesma forma Jesus chega da mesma forma, ou seja, quando não estamos esperando. Ele diz, qual é a promessa para aqueles que perseverarem? Ele está dizendo que para aqueles que perseverarem, porque em Sardes nem todos estavam reprovados. Ele vai dizer, versículo 4, tens uns poucos nomes em Sardes, que não contaminaram as suas vestes. Isso fala de pureza espiritual, isso fala de santidade. Jesus não só fala das coisas ruins, mas Ele também fala das qualidades daquela igreja. Aqueles que não contaminaram as suas vestes, Jesus diz que eles andarão com Ele vestidos de branco, porque eles são dignos. Há uma recompensa por ser cristão, há uma recompensa por seguir Jesus. E Jesus diz, aquele que vencer será vestido de branco, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos anjos. Jesus não vai te negar, mas se tão somente você não negar, então somente viva uma vida de arrependimento. Viva uma vida de arrependimento. Nós vimos nessa noite que é muito mais, que não basta apenas nós mostrarmos uma aparência exterior de vida. Não adianta nós parecermos que estamos vivos, mas por dentro estamos mortos. Nós vimos nessa noite as três pontos que destaquei nesse texto que nós precisamos, que a igreja de Sardes também precisava: avivamento, vigilância e arrependimento. Então guarde isso no seu coração, guarde a palavra no seu coração. Se você se sente fraca na fé, espiritualmente morrendo, ainda há esperança. Ainda há esperança. Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos espiritualmente. Jesus tem o poder de despertar aqueles que estão em coma espiritualmente. Porque a Escritura diz: desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Que fica essa palavra para reflexão no seu coração. Você que não entregou sua vida a Cristo, o mais rápido possível, corra para Jesus, e você vai encontrar a vida verdadeira. Amém?
Deus abençoe. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.